Olá! Atualmente, o termo agricultura é conhecido por todos, e tenho certeza que você já plantou alguma coisa quando criança, até mesmo aquele feijão na feira de ciências. Pois bem, já parou para pensar como surgiu a agricultura e como foi a sua evolução para chegarmos até o patamar existente hoje? Pois bem, esse será o tema abordado no nosso vídeo. A maior hipótese existente é que a agricultura surgiu simplesmente pelo método da observação. Algum homem observou que se colocar a semente no solo renderia mais alimento do que simplesmente comê-la. Isso gerou diversas mudanças no período. Não havia mais necessidade de levar um estilo nômade, novas ferramentas foram criadas e modificadas, além da domesticação de animais e plantas. A seguir, desenvolveremos o tema que se dividirá em 3 tópicos: descoberta da agricultura, migrações e ferramentas e moradia de animais domesticados. O homem nasceu na África há cerca de 200 mil anos atrás, e lá conseguiu sobreviver e prosperar. Há 50 mil anos atrás, eles partiram para a conquista do mundo, chegando à Ásia, Europa, Oceania e América. Suas funções eram a caça, pesca e colheita. Eram chamados caçadores-coletores. Esse conquistador é nosso antepassado, o Homo sapiens, o homem que sabe. Há 12 mil anos ocorre uma mudança em seu destino. Entra uma nova era que vai mudar para sempre a sua relação com a natureza. Chama-se esse período de Neolítico. E com ele, o fim da era glacial. A Terra começa a aquecer. Em algumas dezenas de séculos, 2/3 das calotas glaciais derreteram, os oceanos subiram 120 metros. E o clima se torna menos rigoroso, mais estável. As plantas e os animais aproveitam esse momento para se multiplicarem. Antigamente, o homem usufruía da natureza e seus recursos em determinado local e migravam para o próximo assim que estes se esgotavam. Por isso, eram considerados nômades. Porém, com uma grande mudança climática, foi possível se tornar sedentários, uma vez que a quantidade de plantas e animais se multiplicaram. Foi nesta época que surgiu a agricultura. Os homens migraram para o chamado Crescente Fértil, um lugar abençoado, rico em fauna e flora. Acredita-se que com o solo mais fértil, os homens começaram a observar que as sementes que antes eram apenas colhidas, quando colocadas dentro da terra, davam várias outras sementes. E isso os renderiam muito mais sementes. A partir daí, começaram a domesticar as plantas. Ainda que não soubessem o termo, mas plantavam próximo à sua aldeia e nessa migração começaram a conhecer animais novos, que antes serviam apenas para a caça pois eram selvagens, mas agora os animais que eles conheceram eram bem diferentes. Eram domesticáveis e perceberam que era mais vantajoso, por exemplo, tirar leite da vaca ao invés de matá-la, ou pegar o ovo da galinha e não matá-la. A migração. Os humanos modernos apareceram há cerca de 200 mil anos no continente africano. A expansão foi rápida. A disseminação do Homo sapiens pela Terra se deu a partir de uma única onda migratória, que em 10 mil anos levou a raça até a Austrália. Depois a migração avançou para o norte da África. De 60 mil a 80 mil anos atrás, um grupo de 2 mil a 6 mil humanos que habitavam a África Oriental desenvolveu habilidades mentais que os capacitaram a viver melhor que seus predecessores, em condições difíceis. Essa população cresceu rapidamente e espalhou-se pela África. Entre 50 mil e 60 mil anos atrás, usando a Península Arábica, esses humanos começaram a migrar para a Ásia. Entre 40 mil e 50 mil anos atrás, a partir do litoral, esses povos foram para o norte, pelo Oriente Médio. Um grupo dividiu-se pelo sul da atual Rússia e parte foi para a Europa e parte para a Ásia. Alguns entraram na Europa via Turquia e outros povoaram a costa do Mediterrâneo na África. No Mediterrâneo, habitaram a região do Crescente Fértil. Devido a limitações de suas ferramentas, que na época era de madeira e pedra, e a irrigação, o que só veio a mudar tempos mais tarde. Com o aumento da produção, ocorreu a geração de excedentes.
Além de armazenarem para os períodos de maior necessidade, os homens começaram a trocar esses produtos com outras comunidades. Foi o início da economia de trocas. Com mais alimentos, ocorreu um significativo aumento populacional. Este fato passou a gerar a necessidade de formas de administração mais desenvolvidas, inclusive com o estabelecimento de lideranças e funções mais específicas dentro da comunidade. As comunidades começaram a viver junto dos campos que cultivavam, esperando as colheitas e criavam gado. Ou seja, permaneciam no mesmo local por longos períodos de tempo. Com isso, o ser humano passou a ser sedentário, como foi dito anteriormente. A sedentarização é o aumento da população devido às melhorias de alimentação, levando à formação das primeiras aldeias. As casas dos agricultores eram construídas umas próximas às outras, em terras férteis, juntos com cursos de água e com bons pastos. As casas eram construídas com materiais que haviam na região, podiam ser pedra, madeira, em tijolo e argila, e eram cobertas com colmo, ou seja, a palha. Alguns aldeamentos tinham ao seu redor muralhas para garantir a segurança das pessoas e dos rebanhos. As primeiras casas tinham apenas uma divisão. No centro da casa encontrava-se a lareira e não haviam móveis. O mobiliário que existia eram construídos com o mesmo material da casa e eram fixos. Os vestígios mais antigos de aldeamento ficam na Turquia e em Jericó. O homem neolítico aprendeu a aproveitar os animais de uma maneira mais completa. O primeiro animal domesticado foi o cão, que se converteu num dos melhores colaboradores do homem. O cão era utilizado para caçar, vigiar à noite e em algumas zonas puxar trenós. O homem continuou a domesticar outros animais, como a rena, a cabra e a ovelha, que podiam acompanhá-lo em seus deslocamentos. Depois, o gado vacuo foi domesticado e, por último, os animais empregados no transporte, como o asno, o cavalo e o camelo. Os benefícios da domesticação foram múltiplos. Além da carne, os animais forneciam peles, leite e lã. Surgimento das primeiras ferramentas. A Idade da Pedra, cerca de 2 milhões de anos atrás. Foi um período em que o homem dependeu do uso de ferramentas de pedra para a sobrevivência. Os armamentos, nesse período, eram feitos de ossos de animais, madeiras, pedras lascadas, de quartzo ou de sílex. Configurou-se um dos principais avanços na época. A Idade da Pedra é subdividida em 4 períodos: Eolítico, Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, Mesolítico, Neolítico, Idade da Pedra Polida. Fim do período Neolítico. O período Neolítico tem início em cerca de 10 mil anos antes de Cristo, quando começamos a perceber o processo de sedentarização e o surgimento da agricultura. Seu fim se dá por volta de 3 mil antes de Cristo, onde tem como última fase a Idade dos Metais. A Idade dos Metais, como o próprio nome diz, é marcada pela dominação dos metais, tendo como primeiro o cobre e logo depois o estanho. Com a junção desses dois metais, surge o bronze. Surge então a Idade do Bronze, cerca de 3 mil a.C., um período particular da história. O bronze, sendo mais resistente que o cobre e o estanho juntos, podia-se agora produzir artefatos originalmente de pedras, como machados, lâminas ou furadores, com essa liga. Com isso, houve uma evolução da agricultura devido à criação de instrumentos mais resistentes que permitiram a criação de canais e o trabalho do solo. Saiu-se das margens do rio, permitindo produzir-se maior quantidade de alimentos. A fabricação de ferramentas cortantes e a arte de tecer constituíram outro marco importante no período neolítico. O cultivo da terra, juntamente com a fabricação de utensílios, de cerâmica e de fornos, provocou a necessidade de estabelecer um núcleo habitacional fixo em torno dos campos cultivados. Dessa forma, o homem passou de coletor a produtor de alimentos, fixando-se às margens do rio Tigres e Eufrates na Mesopotâmia. Observando os ciclos da natureza, o homem aprendeu a semear e a colher. A passagem da caça e coleta de alimentos para sua produção permitiu ao homem a armazenagem de alimentos excedentes, propiciando o aumento populacional. Com o desenvolvimento da inteligência, o homem Faber passou ao artesanato e descobriu como guardar e conservar os alimentos. Podemos notar a diferença na alimentação da era paleolítica para a neolítica, tais como os homens paleolíticos se alimentavam de frutas silvestres, grãos, folhas, raízes, insetos e animais de pequeno porte.
e os homens neolíticos se alimentavam de trigo, cevada, arroz, milho, pão, vinho e azeite.